Olá, sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar com a gente em mais uma edição do Alesp Cidadania. A gente vai falar sobre a importância da liberdade de expressão nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio Carlos Kaufmann, ele que é advogado e mestre em processo penal. Quero te agradecer, seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre um assunto muito importante e atual. Sem dúvida, muito importante. Está gritante ultimamente. Aqui no nosso estúdio também, Lucinéia Rosa dos Santos, doutora em Direitos Humanos pela PUC aqui de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito agradecido, fico honrada por estar aqui. É um assunto atual? Está todo mundo falando sobre isso? Com certeza, né? E necessário de ser comentado, necessário de ser debatido, acima de tudo, necessário a ser esclarecido. Quando a gente fala de esclarecimento, né, é importante a gente sempre frisar que é importante que a mídia também faça esse papel de levar essa informação a essas pessoas, debater principalmente fake news quando a gente fala sobre esse assunto. Na verdade, a mídia tem um papel preponderante nesse tema. Tá? Ela tem especialmente a TV aberta, por exemplo, com acesso a todos. E a TV Alesp cumpre essa função que é fundamental, de levar o conhecimento, levar a informação, levar também, ajudar na formação das pessoas. Nós vemos uma fase, Ranieri, muito complexa, que nós vemos aí uma liberdade sem controle, especialmente que cresceu pelas mídias sociais. Hoje cada um consegue fazer a sua divulgação, fazer seu sistema, fazer o seu meio pela rede social. Então é importante que a gente possa debater o tema, trazer esclarecimentos, trazer informações e contribuir para a formação de cada um, porque uma notícia falsa atinge de maneira brutal, né? E se costuma dizer, né, professora Lucinéia, que muitas vezes, quando você faz uma ofensa, você quer recuperar, é o mesmo que você abrir um travesseiro com penas Justamente. E lançar no vento. Se você conseguir recolher todas as penas, você consegue recolher a ofensa feita por qualquer meio de mídia, rede social, e você nunca vai recolher todas as penas. Então, quer dizer, a ofensa se perpetua e nunca se retoma. Por isso é necessário ter muita responsabilidade neste tema. Professor, o que seria essa liberdade de expressão na democracia? A liberdade de expressão, nós não podemos confundir direitos de liberdade e essa liberdade no total. É aquela máxima, a liberdade vai até onde inicia do outro. Por quê? Porque existe o Estado para garantir esse direito. Então, não é liberdade eu praticar intolerância. Não é liberdade eu praticar toda e qualquer forma, por exemplo, de injúria. Não é liberdade eu praticar fake news. Então, a liberdade em relação à democracia, sim, é o direito de você se expor, é o direito de você poder criticar, e deve criticar, mas não é o direito de você tratar com intolerância, xingamentos e outras formas que possa cada vez mais, como agora mesmo o Dr. Kaufmann mencionou, uma ofensa ou um fake dito de uma pessoa, você já estragou. E hoje as redes sociais, elas estão sendo utilizadas para cancelar. Ela está sendo utilizada sem dar o direito, fazendo o papel do chamado, né, processo indevido. Por que processo indevido? Porque ela julga, ela condena e ela acaba com a pessoa, sem dar o direito de defesa. E nós não devemos permitir isso. Todos têm o direito à defesa. Por isso que nós temos uma instituição constituída dentro de um processo democrático, que é o Poder Judiciário. Daí o direito de se ter um devido processo legal. O princípio de ser acusado, né? A utilização de seus direitos e também o direito do contraditório. E, consequentemente, o direito, é claro, à finalização em relação se houve ou não aquele ato ao qual a pessoa está acusada. Mas lhe dá o direito. E hoje as redes sociais não estão fazendo isso. Isso é preocupante. Isso é desumano. Doutor Kaufmann, esse negócio de pronto, falei, jogar num ventilador, não é bem por aí. Não, não é. Na verdade, quando nós falamos de liberdade de expressão, e todos buscamos que na democracia é necessário que haja liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão, que é um preceito fundamental, assegurado pela nossa Constituição, né, assegurada pelos direitos humanos, enfim, ela não é absoluta. O que significa não é absoluta? Como disse a professora Lucinéia,
ela tem que estar sempre em confronto com outros direitos fundamentais e individuais também. E por isso que essa liberdade de expressão, ela não é mais ampla. O Supremo Tribunal Federal, em 2009, quando ele, na verdade, ele julgou inconstitucional a lei de imprensa, e salvo engano foi a DPF 130 que fez isso, foi justamente para dizer o seguinte: no nosso sistema, nós temos a liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão ela é feita com responsabilidade, e o autor das expressões, ele acaba, na verdade, sendo punido ou sendo proibido de falar, em algumas diante do exagero, do abuso, ele acaba respondendo por este abuso. Só que quando essa lei surgiu, nós estávamos em 2019, uma época muito anterior à disseminação das redes sociais, das mídias sociais. Nós não tínhamos essa liberdade total que existem hoje, onde as pessoas falam o que querem, atingindo direitos, atingindo seres humanos de forma irreversível. Então é indispensável que haja realmente, não um controle, não uma censura, mas que haja uma educação, que haja uma avaliação e que haja uma autorregulamentação para evitar os abusos. Porque, repito, a liberdade de expressão ela é fundamental no Estado Democrático de Direito. Nós não temos democracia sem liberdade de expressão. Ela é o direito de se manifestar, o direito de se expressar, o direito de trazer à discussão um assunto relevantíssimo, mas ela não pode ser utilizada para ofensas, utilizada para agredir, para atingir e para destruir a vida de qualquer pessoa. Como que isso é visto nas salas de aulas, professora? É uma grande discussão. Eu tenho colocado como do direitos humanos, né? Principalmente na teoria, quando a gente fala todo sobre a construção dos direitos humanos. Então, isso eu sempre coloco o que é liberdade, né? E essa liberdade, como ela é posta. E a gente tem tido muitas discussões entre os alunos, professor e aluno, conversa, no sentido do que efetivamente é caracterizado como liberdade de expressão. Hoje é muito comum entre os alunos terem o seu WhatsApp, o WhatsApp da turma. Eu acho que são poucas as universidades e talvez os colégios que os alunos não usam entre si. Então, a primeira coisa, quando eu chego em sala de aula, eu falo, vocês têm um WhatsApp. O WhatsApp, vocês podem fazer crítica, mas vocês não têm o direito de usar o WhatsApp para ofender, para discriminar, seja quaisquer tipo de discriminação, seja ela étnico-racial, seja por identidade de gênero, seja em relação à classe social. Não há essa possibilidade. Eu falo, vocês estão no direito e vocês sabem quais são as consequências disso. Inclusive na própria universidade, que tem como a gente pode falar, um departamento que venha a ser um departamento eminentemente disciplinar, que essas questões, à medida que o aluno se sente ofendido, também existe do professor diante de determinadas ofensas ou dos colegas, e tudo isso ocorrendo numa dessas redes que venha a ser o WhatsApp. Então, eu falo sempre isso para os alunos. Essa liberdade, ela é posta, mas essa liberdade, como mencionou, ela não é absoluta, né? A gente ficaria horas aqui, por exemplo, linkando casos de repercussão. Todos os dias a gente liga ali o noticiário e a gente percebe, né? A gente traria aqui exemplos para ilustrar aqui a nossa conversa. E quando a gente vai ali dar uma olhada nos comentários da grande massa, a gente percebe que muita gente, e talvez seja algo cultural aqui do Brasil, a gente fala assim, mas ele se esconde aí atrás de uma arroba e não vai dar em nada, porque não tem fiscalização. A gente viu muita coisa acontecendo, pessoas sendo desmascaradas mesmo por detrás ali de uma arroba. Sim. Tem uma arroba, mas tem uma pessoa atrás dessa arroba. Qualquer manifestação é feita por uma pessoa e por isso que é necessário a identificação. E aí nós vamos para as empresas que permitem a utilização de rede social. Essas empresas devem ser regulamentadas justamente para que elas possam saber quem é aquela pessoa, qual é a identificação e como que se chega naquela pessoa, para que haja uma responsabilização nos casos de abuso específico. Então é fundamental sabermos quem está fazendo o quê. E aí eu volto um pouco na esfera, não só numa esfera ampla de liberdade, porque quando existe uma ofensa, existe um crime, nós podemos partir para crime de injúria, difamação, calúnia, mas racismo também pode ter outros crimes, né? Crime de atentado, vários crimes podem ser feitos até por esses meios.
E o crime, ele tem que buscar a pessoa que pratica o crime. Então já há delegacias especializadas em meios digitais, direitos digitais, especialmente nessa época de eleições, né? Quer dizer, é importantíssimo buscarmos isso na época de eleições, porque é constante a criação de perfis falsos para usar somente para criar fake news, disseminar aquilo que não é produtivo para nenhuma eleição. Então, há delegacias especializadas, especialmente no estado de São Paulo, e eles apuram isso. Eles apuram quem está fazendo isso, se chega e, por cruzamento de IPs, de mensagens, consegue se chegar ao autor do fato, ao autor daquela mensagem falsa. Isso é relevantíssimo nos dias de hoje. Estou muito feliz de você comentar essa questão do processo eleitoral. A gente está vivendo isso agora, né? E acho que o grande trabalho de quem está ali na linha de frente, já vendo tudo isso, fiscalizando tudo isso, é justamente isso, né? Porque esse perfil falso, ele não atrapalha não somente ali um candidato, um grupo político, mas também o processo eleitoral. Então tem que ter bastante cuidado com isso, né? É preciso que tenham informações para que as pessoas não cometam esse tipo de crime, né? Desculpe, eu vou até um pouco mais adiante. É interessante porque quando você fala de um processo democrático, de que forma que a gente pode coibir? Claro, existe a lei, existem as delegacias digitais, mas hoje eu vejo a necessidade da chamada educação para os direitos humanos. A educação para os direitos humanos, para que as pessoas possam entender o que são esses direitos humanos, que a partir deles que podemos falar num processo democrático. Não é? O que está ocorrendo hoje é muito interessante, porque pessoas pegam os Estados Unidos como exemplo. Mas os Estados Unidos os Estados Unidos têm uma liberdade muito ampla, mas também tem uma atuação judicial muito intensa. Porque aquilo que a pessoa falar é no judiciário que ela vai pagar. E muitas vezes, se ela não consegue comprovar, o valor da indenização é imenso. Então, existe de alguma forma uma punição. Lá vai no bolso mesmo. Do olho no bolso. Aqui nós já temos essa limitação. Nem tudo é liberdade de expressão, não é? Mas nem por isso. E aí o pessoal essas pessoas se escondem atrás do arroba, de fato, achando que nada vai acontecer. E agora, com todo esse processo investigatório, acontece sim, inclusive uma indenização por danos morais. Mas é claro que aquele dano já cometido em relação ao outrem é muito difícil ser reconstruído. É muito difícil a gente conseguir, por mais que se tenha um processo judicial que dê àquela pessoa uma procedência da ação, que tudo aquilo foi um fake, a destruição já foi feita. Então, é por isso da prevenção, da necessidade da prevenção. Eu acho que isso é uma educação para os direitos humanos que não é na universidade que inicia. Isso inicia já no próprio processo básico da educação básica. Interessante esse ponto de vista relacionado à educação. Recentemente, a gente estava batendo um papo aqui com uma psicopedagoga e ela disse exatamente isso, né? Quando a gente vem com aquela discussão de incluir outras matérias que seriam obrigatórias ali no ambiente escolar desde a primeira infância, né? Porque a gente sabe que é ali na primeira infância que essas crianças se tornam multiplicadoras de tudo que elas aprendem ali. Por que não colocar direitos humanos como disciplina obrigatória, assim como educação financeira, no trânsito? É uma discussão bem grande, né? Claro. Aniele, até se permite, pegando um gancho do que a professora falou e linkando com isso que você disse, a educação nesse ponto é fundamental. A educação para que é muito difícil, nós temos que ter o controle, a repressão, o controle dos abusos pelo meio de imprensa, da fake news. Mas vai de uma educação do usuário, porque se o usuário dessas informações consegue distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, aprende a questionar o que é levado a ele, aprende a pensar, então neste caso as fake news elas vão perdendo um pouco a força. Será que tudo que eu recebo é verdadeiro? É esse questionamento. E aí vai a educação. Vai a educação que deve, e para isso é o grande serviço que eu acho, que a mídia, a grande mídia faz, especialmente as redes abertas fazem, para buscar esta informação, buscar essa educação, mas a informação que também pode ir para a escola, para os bancos escolares, para as faculdades. E aí eu volto, quer dizer, nós temos um currículo, e eu tenho 3 filhos, eu vejo, nós temos um currículo que é o mesmo currículo que eu estudei. Né? Eu estou falando de muito tempo atrás na escola, e nós temos Essa é a grande discussão. E nós temos que preparar essas pessoas para a vida. Não adianta entender física se você não entende a vida. Não adianta entender, decorar um livro de história se você não entende o que aconteceu e o que pode acontecer na história. Então é fundamental
trazemos esses novos meios para educar. E já que a rede social é uma realidade de todos, de qualquer criança, e ela vai utilizar isso, então vamos educar como utilizar bem a rede social, como utilizar bem isso na vida e como entender quando ela está sendo mal utilizada. Lógico que isso aí é o sonho de consumo de toda a sociedade. Acho que já chegou esse momento mesmo de parar para pensar e colocar isso em prática. Acho que as redes sociais, esse mundo digital, tecnológico, a criança hoje já nasce praticamente com o telefone na palma da mão. A notícia já está na palma da mão, né? São outros tempos. Se a gente for pensar o que a gente vivia há 10 anos, não é a mesma coisa. Então, por que não já colocar isso em prática? Isso, a necessidade mesmo, né? E a vigilância, o papel da família, o papel principalmente dos pais em relação ao que os seus filhos estão, né, acompanhando, porque eles têm tanta liberdade, têm tanto acesso. E será que os pais têm o compromisso? Porque hoje a gente vive uma vida tão louca e trabalha e corre e faz. E aí, para muitos, falar, meu filho está quietinho, ele está lá no seu quarto, né? Vendo o seu WhatsApp, as suas redes sociais, e eu estou tranquila. Não é tranquilidade. O fato dele estar lá, muito pelo contrário, ele pode estar sendo envolvido em situações gravíssimas, em situações de crime. Então, é necessário também que os pais acompanhem, e muito, né? E formas de controle para acompanhar essas redes sociais dessas crianças, desses adolescentes. Eu acho isso necessário. Então, essa educação, claro, ela vai da criança, mas ela tem que também estar presente em relação aos pais. Com isso também, os especialistas em saúde mental, eles sempre questionam, né? Será que a gente tem essa preocupação, o papai ou a mamãe tem a preocupação no sentido de que conteúdo é esse que eu estou consumindo? Será que o brasileiro tem essa consciência do conteúdo que ele consome todos os dias? Eu acho que não. Eu acho que não tem, e na verdade os pais eles delegam muitas vezes para a escola, para os filhos, e acham que a coisa está acontecendo da maneira correta. Alguns pais não têm condições de acompanhar, não têm tempo de verificar o que está acontecendo, isso é uma realidade, né, de toda e qualquer sociedade, especialmente do Brasil. Agora, o grande desafio é, já que a rede social é utilizada desta forma, a gente vê que essa criançada fica na frente do celular consumindo rede social, qual é o desafio? Como trazer informações de forma atrativa para que eles passem a consumir algo importante, algo que participe da formação ética, da formação pessoal, da formação humanitária. Como trazer este conteúdo? Porque, na verdade, é triste, mas eu vejo que a sociedade está ficando cada vez mais rasa nesse sentido. Consome a mídia social, fica passando o dedo no celular horas e horas e horas e vai consumindo aquilo que vai vindo, assim, está sendo descarregado. Então, como trazer algo atrativo? Porque a competição é difícil, é desleal. Não adianta você abrir um livro e colocar o celular, que a pessoa vai para o celular naturalmente. Né? É triste, mas é a realidade. Então, como mudar esse jogo? Eu acho que esse é o grande questionamento que a gente tem que parar para pensar, para refletir, e que aí vem os governantes, né, os legisladores, aqueles que realmente têm condições de fazer a diferença, tá? de gente de órgãos de classe, enfim. Quem tem voz, quem pode fazer a diferença, tem que parar, refletir e pensar o que é necessário para a gente poder mudar esse estado de coisa. É investimento a longo prazo, não é investimento imediato. O resultado vem daqui a 20, 30 anos, mas sim investir. Se a gente conseguir investir, o resultado vem, mas precisa investir. E a gente está aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Será que é preciso que se fomente, discute aí cada vez mais sobre políticas públicas? Com certeza. A gente vai para o intervalo, vou querer saber a resposta no próximo bloco. Tá ótimo. O Alesp Cidadania está de volta e claro que a gente aproveita para agradecer a sua audiência e também o seu carinho. Eu quero te dizer que estamos em TV aberta e também em multiplataformas. Eu estou batendo papo com Carlos Kaufmann, advogado e mestre em processo penal, e Lucinéia Rosa dos Santos, doutora em Direitos Humanos pela PUC aqui de São Paulo. A gente está falando de liberdade de expressão, rede social, família, um monte de coisa aqui, um papo bem bacana, que se você perdeu o primeiro bloco é só rever nas nossas redes sociais. Bom, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, era para ter uma câmera aqui nos bastidores, né? Que às vezes os bastidores é bem gostoso. Verdade. O que é mais difícil hoje? Educar um filho ou dar um presente? É óbvio que educar. É muito mais difícil. Falar o não é o mais difícil que tem.
né? E hoje em dia você dá um celular, você dá um presente, você parece que entregou o seu filho e ele vai, na verdade, não vai discutir, não vai falar nada. Então, educar é o mais difícil. Falar não, ser chato, ser teimoso, fazer com que estude. Tem tanto atrativo na vida. Eu tenho 3 filhos, né? Então, hoje tem 15 anos, outro tem 18, outro tem 22, mas já foram mais novos também. Então, é o seguinte, tem muito atrativo fora disso. Então, você tem que educar. Todo dia falar a mesma coisa, martelar sempre a mesma coisa, que sai resultado. O resultado vem. A professora Lucina estava falando no bloco anterior a respeito dessas penalidades, deu exemplo aí dos Estados Unidos, quando a gente fala de liberdade de expressão, das pessoas se esconderem ali nas redes sociais e acharem que nunca serão descobertas. E aí eu pergunto, o Brasil tem avançado com relação a essas penalidades? Essas pessoas são encontradas? Olha, o Brasil ele avançou muito na forma de investigar, nos meios investigativos com inteligência. Isso melhorou demais, tá? As penalidades, as penas para os crimes contra a honra, por exemplo, elas continuam as mesmas e, na verdade, ninguém vai preso por crime contra a honra. Se for um crime de racismo, é um crime mais grave. Se for injúria racial, acaba sendo mais grave também. Mas, em tese, não existe prisão. Então, o que é importante é lembrar o seguinte, que sempre que existe uma conduta ilícita, ela pode caracterizar um crime, mas, sem dúvida nenhuma, ela caracteriza um ilícito civil. O que significa isso? A vítima daquela conduta vai ter direito a uma indenização justa pelo que ela sofreu. Tá? Então, muitas vezes, a gente pensa em penalidade, pensa em crime, acha que o crime é a solução. O direito penal ele é a última solução, como a gente diz nas aulas, é a última ratio de todo direito. Quando nada mais surte efeito, nada mais resolve, o direito penal talvez consiga resolver aquilo. Então, se nós conseguirmos, de outras formas, sem o direito penal, estou falando até contra o meu dia a dia, né, que eu sou criminalista, mas sem o direito penal, conseguimos solucionar algumas questões, inclusive com punições pecuniárias, com multas, com bolsos, com a proibição de continuar a utilizar um determinado sistema, né, para quem abusa, para quem passa dos limites, eu acho que nós temos caminhos mais produtivos, mais efetivos, mais eficazes na situação concreta. Não é a penalidade, acho que é a educação, a prevenção de tudo certeza. isso. É em cima disso que o seu trabalho segue? Em cima disso, eu vejo que sempre colocando, primeiro, não tem como falar de direitos humanos sem trazermos, como já mencionei, toda uma construção histórica. Sem trazermos hoje o que seriam esses direitos. O que é a democracia? A democracia só é apenas liberdade? Não é o caso agora, nem vamos entrar nisso, senão os constitucionalistas vão brigar comigo. Eu não quero ver constitucionalista brigando, né? Mas eles, sempre que se fala da Constituição Federal, se usa a seguinte expressão: olha, nós estamos na nossa redemocratização, E eu fico pensando, qual redemocratização? Porque as constituições anteriores não nos deram uma abrangência clara de direitos de igualdade, né? E a liberdade também não eram para todos. Então, essa Constituição atual, ela se aproxima um pouco mais, porque traz princípios da Declaração Universal. Então, ela se aproxima um pouco mais quando se tem ali o direito efetivo, por exemplo, o racismo como crime, o terrorismo e tantas outras questões discriminatórias que não eram veiculadas em constituições anteriores. Então, nós temos aí essa Constituição. Nós temos, posteriormente, a legislação de crime de racismo. Aí eu pergunto, nessas redes sociais, a intolerância em relação à questão étnico-racial, em relação à questão de identidade de gênero. Quantas dessas pessoas que praticaram esse ato foram descobertas e estão efetivamente respondendo por um crime de racismo? E quantos foram, de fato, condenados por um crime de racismo? A lei é de 1989. Quantos foram? E quantos são os casos relacionados a crime de racismo? Quantos são os casos relacionados à identidade de gênero? A intolerância por detrás do arroba, ou seja, nas redes sociais. Então, claro que existe a questão da educação para direitos humanos que devemos, mas a necessidade também, efetivamente, de se ter uma norma que seja efetiva,
né, que demonstre essa efetividade. Houve sim um racismo, houve sim uma intolerância em relação à identidade de gênero, houve sim uma intolerância em relação à idade, à questão etária, que também está ali. Né? Então, são situações que, ao lado dessa educação, para os direitos humanos, temos que ter uma efetividade, porque senão vamos ter várias leis, mas nenhuma efetiva. Né? Então, 1989, nós estamos em 2024, eu gostaria que alguém me apontasse quantos foram aqueles que foram condenados. E eu já ia falar, se a gente for ir atrás dos dados, a gente não tem. Não tem. Infelizmente, não tem como contabilizar isso. Então, torna-se muito difícil. Se me permite, René, até complementando, essa efetividade exige lei eficaz e aplicação eficaz da lei, ou seja, um poder judiciário que realmente seja ágil, rápido e efetivo. Porque, como a própria professora Lucinéia falou no começo, as pessoas, todos aqueles que em tese praticam uma conduta, eles têm que se utilizar e têm que se defender, têm direito à defesa, né? Então nós temos que ter o devido processo legal, com toda a apuração e com toda a defesa. Mas esse devido processo legal não pode ser moroso, não pode ser demorado. Para que ele se torne efetivo, uma punição tardia, ela não é mais efetiva. A punição ela tem que ser rápida, mas eficaz, ou seja, com respeito a todas as normas do processo, mas ela não pode demorar. Então, quando o processo é moroso, o processo é lento, não há condições, e aí eu venho dizendo uma outra questão que muito incomoda toda a sociedade, que isso precisa ser alertado, é a ausência do judiciário nos fóruns e nos tribunais. A pandemia acabou, salvo engano, em maio de 2023, que foi oficialmente decretado o término da pandemia. Muitas vezes parece que essa pandemia não acabou para o Poder Judiciário, que eles continuam trabalhando fora dos fóruns. Quer dizer, os juízes têm que estar no fórum, têm que estar no tribunal, têm que estar recebendo o advogado, recebendo as pessoas, vendo as pessoas, dialogando para que a justiça seja efetiva. Este é o papel do judiciário. Então nós temos que brigar para que o judiciário volte para o fórum, atue e atue de forma eficaz nas situações concretas. É isso que precisa ser feito. Com certeza. Quer complementar? Não, acho que foi muito bem dito, já complementou e falou muito bem, porque, de fato, a gente sente essa necessidade. Somos de um período que nós tínhamos a possibilidade de chegarmos até o juiz, despachar, conversar, de ser atendido. Hoje você não tem. Muitas vezes medidas de urgência não tornam-se tão urgentes ao judiciário. Eu acho que faz a gente pensar também naquilo que falam-se tanto ali na teoria e que na prática possivelmente não funcione, que é a coisa humanizada, o atendimento humanizado, quando a gente fala de direitos humanos, de algo que está tão real, não é? Você tocou num ponto, Ranieri, e infelizmente eu tenho dito, né, que a sociedade perdeu a humanidade, muitas vezes. E tem um penalista muito bacana, que eu gosto muito, antigo, Hélio Tornag. Tem um trecho dele, que ele fala de prisão, e que diz que a principal preocupação que a sociedade precisa ter, e que o juiz tem que se precaver, é do calo judiciário. E ele fala que de tanto prender e tanto soltar, ele passa a enxergar as pessoas como se fossem coisas, e coisas desprezíveis. Então o judiciário, ele tem que saber que quando um advogado não é atendido, quando o advogado, a professora Lucinéia falou aqui, vai ao fórum para despachar uma petição, vai conversar com o juiz, vai trazer um pedido de urgência para o juiz, ou seja, ele quer ser atendido para apresentar aquela tutela de urgência, ele não está indo lá porque ele não tem o que fazer no escritório dele. Ele está indo lá porque por trás daquela tutela de urgência existe uma pessoa que está precisando do Poder Judiciário. Se ela não precisasse de fato, ela não teria recorrido ao Poder Judiciário, não iria atrás de um advogado para buscar solucionar a sua questão. Então, quando o Judiciário deixa de atender um advogado, ele não está deixando de atender advogado. Ele deixa de atender o cidadão. E isso é o que há de pior em um Estado democrático de direito, onde a cidadania ela é afastada do acesso ao judiciário, porque nós começamos a tratar só de papéis, na verdade não são mais papéis, agora tudo é eletrônico, né? Você quer despachar, você tem que marcar um momento para despachar com o juiz num balcão virtual, isso fica marcado para daqui a um mês ou dois, e a urgência fica para trás, e aquela pessoa, aquele ser humano que precisa do judiciário, não consegue levar ao judiciário o seu pleito, o seu desespero, a sua tutela. Então, nós temos que entender o seguinte, juízes, advogados, promotores, delegados, mas especialmente aqueles que atuam no judiciário, juízes, advogados e promotores, eles são todos, compartilham do mesmo ideal, que é o ideal de justiça.
O advogado postulando de um lado, o Ministério Público muitas vezes defendendo do outro, e o juiz decidindo e trazendo, solucionando a questão concreta. Nós não estamos lá para discutir, para brigar, mas nós estamos lá para solucionar casos. E essa é a importância do judiciário. Então o judiciário precisa retomar a sua importância para que a sociedade possa ser atendida como deve ser atendida. Celeridade, né? Preciso que se tenha acesso, Claro. que esses muros caiam e que a Isso. população tenha cada vez mais acesso ao judiciário. Você tocou num assunto muito importante e eu quero jogar a bola para lá. Né? As pessoas continuam sendo tratadas como coisas? Elas são coisas ainda em 2024? Determinadas pessoas, sim. Determinadas pessoas são invisíveis aos olhos de outros, né? Muitas pessoas ainda são tratadas, sim, como coisa, porque não tem valor. Então, quando a gente começa a falar de um processo discriminatório, existe muitas pessoas invisíveis, invisibilizadas, né? Por diversos fatores, seja em relação, volto a dizer, a questão étnico-racial, seja em relação à classe social, seja em relação a gênero. Ainda existem pessoas que não são tratadas, apesar de nós termos, claro, uma Constituição, umas legislações, né, que se fala que todos são iguais perante a lei, né, todos têm o pleno acesso à justiça e o têm através das defensorias, da assistência gratuita, né, mas ainda assim nem todos reconhecem os seus direitos porque eles não se sentem iguais a outros, né? Não se sentem iguais porque esses outros os vê invisível. Então ainda existe, um grande processo que ainda nós temos que trabalhar para tornar muitos visíveis aos olhos de outros e, consequentemente, serem tratados como pessoa humana. A gente zapeando em um desses casos de repercussão, né, e eu pude encontrar ali um comentário falando o seguinte, eu vou tentar resumir aqui. A pessoa falava assim, uma pessoa que estava praticando um crime ali nas redes sociais. Imagina, se os próprios políticos fazem o que fazem aqui nesse país, por que eu vou ser preso por um simples comentário na rede social? E aí a gente percebe a grandiosidade da coisa, ou seja, esse problema é muito mais além do que a gente imagina. Você falou da Constituição, quem é que sabe a Constituição do nosso país? Desculpe, tem uma outra questão que é muito importante. Aqui o Dr. Kaufmann trouxe a questão do judiciário. Mas estamos numa casa que é do povo, né? É uma casa onde as pessoas nomeiam. E eu creio que nós temos uma grande responsabilidade também, porque é impossível a gente viver, entre aspas, num processo democrático que nos dá o direito a voto, nos dá o direito de eleger, nos dá o direito de fazer com que essa pessoa nos represente e nós mesmos dizer, não quero nem saber de política, eles façam o que querem. Não, você está dizendo que realmente você não sabe nada. Hoje as pessoas dizem, eu não preciso do Estado, eu vivo bem. Como eu não preciso do Estado? Eu não quero saber de política, a vida é política. Então, essa é uma educação que o povo brasileiro tem que ter. A vida é política. Não adianta eu chegar para o outro e falar, não quero saber de política. Ok, não quer saber de política, então vamos deixar o arroz subir, o feijão subir, a energia estourar. Você não precisa saber de política. A vida é política. E cabe a nós, quando a gente fala dessa casa, quando a gente fala da Câmara dos Deputados Federal, quando a gente fala do Senado, o que está lá somos nós, porque nós tivemos a oportunidade. Certa vez eu comentei com os meus alunos isso. Falei, gente, pensem bem quem vocês vão votar. Porque mais do que o executivo, claro que é necessário, está o legislativo, porque é ele que elabora as leis. E aí um aluno falou, e a senhora se lembra de todos os seus candidatos? Eu comecei a falar dos 18 anos e pontuei. Todos eles falaram, nossa! Falei, sim, porque a gente tem que tratar isso com responsabilidade. Claro. Então, se nós entendermos o que é essa casa, o que são essas pessoas que nós elegemos e efetivamente a responsabilidade
que eles têm com os nossos votos é um passo inicial para a gente tentar modificar tudo isso que a gente está vendo. Então, as pessoas não podem dizer, eu não sou política, porque a pessoa não pode dizer, eu não quero saber do Estado. Tem que saber. Ninguém pode dizer, todos são corruptos, todos são ladrões, porque senão você também. Porque você os colocou lá. E do outro lado, né, tudo bem que a política talvez não seja um assunto tão agradável ali para todo mundo. Mas é necessário. Mas é importante que a gente discuta a política e fale de política de forma coloquial, transparente, para que todo mundo possa participar desse processo. Claro. É óbvio, isso é necessário, é essencial. E foi o que a professora Lucinéia falou. Quer dizer, nós vivemos a política, mesmo sem querer. E quando nós nos omitimos neste dever, neste direito, alguém assume a nossa posição. Se eu me omito em descobrir o que eu vou fazer, em quem eu vou votar, alguém vai votar por mim ou vai me orientar. E é muito comum falar assim, em quem eu voto nessas eleições? E alguém vai... Então, estão decidindo por mim. Quer dizer, você está delegando a qualquer pessoa uma decisão importantíssima na sua vida. E quando as boas cabeças se afastam do meio político, alguém vai assumir essa posição. Então, nós temos que retomar as boas cabeças, as pessoas inteligentes, pessoas interessadas em melhorar o nosso sistema. Seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Vereadores, né, na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, no Senado, porque a elaboração das leis é o ponto de partida. E daí vem um outro problema. As leis têm que ser elaboradas e as leis precisam ser respeitadas. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com o ativismo judiciário, que ultimamente vem legislando em substituição ao legislativo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a interpretação de leis ela não é algo tão elástico como estão querendo fazer. E cada um interpreta a lei ou dá a sua interpretação e a sua aplicação para a lei. Então nós temos que seguir um pouco, né? Nós temos aqui o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, cada um com suas funções muito bem definidas, que se complementam, mas eles não podem um atropelar o outro. Então nós temos que manter cada um seguindo as suas funções básicas. E lembrando que a educação política, o interesse político, é fundamental em todo e qualquer setor, seja numa cidade pequena, seja para o país inteiro, né, seja no Estado, inclusive em todos os órgãos de classe. É importante sabermos quem vai fazer o quê, qual é a proposta disso, o que ele vai fazer, quem é tal pessoa, quem vai assumir o protagonismo, porque alguém vai assumir. Sempre vai ter alguém liderando. Então, quem vai fazer isso? Isso é muito importante. Bom, a gente está chegando ao final, ficaríamos horas. Precisávamos aí de uns 3 programas, né? A gente já deixa o convite aqui para voltar. Professora, quero agradecer sempre que tiver alguma novidade para dividir, né, a sua experiência, seus estudos. Muito obrigada. É só vir aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo convite, né? E estou à disposição. Você veja que eu gosto de bater papo, né? Então, esse E pronto, é um papo aí eu gostoso. também gosto. Próxima vez vai ter um cafezinho e um bolo então aqui. tá bom, tá ótimo. Kaufmann, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, né? Poder conversar, se tiver café e bolo vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. E um tema muito importante, que é justamente a liberdade de expressão, e você vê que da liberdade de expressão nós fomos longe, né? Mas retomamos. Iríamos bem mais. Bem mais, mas retomamos. Mas é sempre um prazer estar aqui e o convite foi feito, eu vou aceitar sempre que eu puder estar à disposição. Então vamos falar para a Bruna. Cadê a Bruna? É isso mesmo. Bruna, nos ajude com isso, Bruna. Sempre que puder, eu vou estar aqui conversando com com a vocês. Bruna. Tá certo? Mas é uma honra estar aqui. Obrigado. Imagina, Muito eu que obrigada. agradeço e agradeço a você que ficou com a gente. Quero te lembrar que você também pode rever, né, toda essa produção da Rede Alesp também nas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho, até um próximo encontro.